Fala aí, queridos alunos, como é que estão? Tá todo mundo bem aí, tranquilo, seguro dentro de casa? Espero que estejam todos bem, tá? Então, para a aula de hoje, dia 19 de novembro de 2020, a gente vai estar iniciando um novo conteúdo dentro de todo esse universo da cultura de movimento, que é a cultura de movimento, a gente sabe, vocês sabem, que é o conhecimento específico da educação física. Dentro deles, desse conhecimento, a gente já veio trabalhando vários conteúdos, tá? Então, ao longo do ano, a gente já viu jogos e brincadeiras, já falamos um pouco sobre os esportes, o que são os esportes, falamos também sobre o que é ginástica, né? Então, a gente vai estar iniciando hoje um novo conteúdo, que é lutas, que são as lutas, né? Iremos conversar um pouco sobre o que é a luta, o que é a arte marcial. É um conteúdo que, particularmente, eu gosto bastante, tanto por ser praticante das artes marciais, como também por compreender a importância dentro do universo da educação física educacional, da educação física escolar. E a gente vai levar isso também como uma forma de compreender a importância dela para a nossa vida. Praticar as artes marciais, né? As artes marciais, que no caso, as lutas, é um patrimônio histórico, é um patrimônio, desculpe, histórico da humanidade, pelo fato de, desde os primórdios da humanidade, existirem registros que falem das lutas. E as lutas estiveram presentes e estão presentes desde todos os momentos da história da humanidade, certo? Muito popularizado depois, óbvio, pelos gregos, mas há registros também nos babilônicos, os japoneses, chineses, cada uma dessas civilizações criando seu estilo próprio de luta, tá? E aí que surge, então, o conceito de artes marciais. Artes, todo mundo já compreende, né? Uma forma de expressão humana, expressão sensível da humanidade, do ser humano, e marcial que vem do grego, de Marte, né? Do grego, do deus Marte, que significa deus da guerra. Então, por trás disso aí uma questão militarista muito forte, as artes marciais, certo? E as artes marciais nada mais são do que gestos, movimentos de lutas codificados. Então, por exemplo, a gente vai ter o judô. O judô ele tem um conjunto de gestos muito próprios de uma luta que é aquela de derrubar. Já vai ter lutas como o karatê que tem uns gestos completamente diferentes, né? Esse conjunto de gestos completamente diferentes. Então, as artes marciais são isso, tá? Essa codificação um conjunto de codificações de gestos próprios de uma prática esportiva, de uma luta, ok? E cada lugar desse, a gente vai perceber que vai criar um estilo de luta diferente. No caso do judô, por exemplo, como as pessoas, os cidadãos japoneses, que foi onde o judô foi criado, usavam muito paletó terno, e existiam diversas batalhas, né, principalmente entre Japão e China, eles construíram esse conjunto de gestos que pudessem ser utilizados, né, para sobrepujar, para ultrapassar ou ganhar num combate com uma pessoa que estivesse a utilizar no caso, o paletó, né? Aí que foi se popularizando e se sistematizando até que hoje a gente compreende o judô como um esporte, tá? Então é o seguinte, gente, a gente vai falar também, além desse contexto histórico das lutas, né? Na próximas aulas a gente vai estar aprofundando mais isso, a gente vai compreender justamente a importância de se trabalhar lutas dentro da escola. É um tema muito polêmico, porque já houve-se uma discussão muito grande, muito forte, se as lutas deveriam, de fato, permear a educação física escolar, dentro da escola. Algumas pessoas alegam que ela vai fazer com que as pessoas, com que os estudantes se tornem mais violentas. Já existem diversos estudos que comprovam o contrário, que não é bem assim, que pelo fato dessas pessoas, desses jovens, que muitas vezes eram violentos, quando praticavam as artes marciais dentro da escola, ou em outros lugares também, como academias e tal, ela tinha um maior autoconhecimento e um maior controle sobre as suas ações, sobre as suas emoções, se tornando uma pessoa mais tranquila, tá? Então, além disso, a gente vai conversar um pouco mais sobre o porquê de praticar as lutas, né, no caso. E primeira coisa que a gente precisa compreender é que existe uma diferença fundamental entre luta
da escola e luta na escola, tá bom? Primeira coisa, quando eu falo que existe essa diferença entre luta na escola e luta da escola, os dois podem ser realizados dentro da escola, né? São realizados dentro da escola, como o nome já diz. Porém, com uma diferença significativa e fundamental. Porque quando a gente fala de luta na escola, a gente está se referindo àquela luta que vem lá da academia, um professor de judô que às vezes quer fazer um trabalho voluntário, ou mesmo um professor da escola que quer formar uma equipe para competir os GERNs, por exemplo, e tendo aquela mesma codificação dos gestos do esporte tradicional, da luta tradicional. Isso é uma luta na escola. É aquela mesma luta, com aquele mesmo conjunto de regras, de gestos, com aqueles gestos, né, aqueles movimentos codificados, sendo realizado dentro da escola. Quem me conhece, a gente tinha um projeto aqui no Regula Tinoco, que era uma luta na escola, que era trabalhar o boxe nessa perspectiva, no boxe esportivo mesmo, certo? Porém, durante as aulas de educação física escolar, como não está vinculado a esse projeto, quando a gente fala de luta da escola, a gente se refere a uma luta que vai ser criada por todos nós. Ela é, de fato, criada por todos nós. Então, nós iremos criar novos meios de se movimentar, criar novas formas de vivenciar aquelas lutas que a gente vê na televisão, nos jornais, na internet, certo? Então, em resumo, a gente criaria uma nova forma de fazer jiu-jitsu, a gente criaria novas formas de judô, de outros esportes, ok? A partir daqueles gestos tradicionais, nós iríamos transformar a luta num aspecto inovador, tá bom? E é essa a proposta de uma luta da escola. Além de aprender conceitos clássicos da luta esportiva, a gente também é criar novas formas de expressão corporal, de expressividade corporal, tá? Tendo uma diferença fundamental que numa luta, nessa luta na escola, que é a luta do esporte, da luta tradicional, existe uma diferença fundamental com a luta da escola, por quê? Porque enquanto uma pessoa luta contra o outro, né? Se nesse esporte, na luta tradicional, a gente geralmente luta contra o outro, na luta da escola, a gente luta com o outro. É diferente. Então, não é a competição, não é a competitividade que é o mais importante, mas sim que ambos, todos ali, todos os agentes, os protagonistas dentro dessas práticas, dessa luta da escola, porque eles criem novas possibilidades de fazer uso do seu corpo e de se expressar, ok? Tendo em vista que o conceito de lutas é basicamente ter atos de ataques e de defesa, certo? A gente vai levar isso em consideração, mas com uma proposta completamente diferente dessa luta fora da escola, que a gente conhece como luta tradicional, tá ok? Então, basicamente, a gente vai compreender quais são esses movimentos de ataque, quais são os movimentos de defesa, certo? Criar novos meios de se movimentar. Se a gente for trabalhar o boxe, a gente vai trabalhar o boxe em que perspectiva? Será que a gente poderia, por exemplo, transformar uma dança por meio dos gestos do esporte do boxe? Será que a gente poderia criar outros meios de exercícios ginásticos a partir de movimentos da própria luta? Certo? Será que nós vamos conseguir criar jogos e brincadeiras a partir de elementos de luta? É basicamente sobre isso que se tratará, gente, o conteúdo lutas da escola. É isso que a gente vai ver nas próximas aulas, tá bom? Então a gente vou estar enviando atividades para vocês também mais para frente, para vocês poderem realizar, caso, se possível, fazer vídeos e apresentar para os colegas da turma como foi que vocês criaram esses gestos, essas novas formas, né? Essa criação do seu próprio lutar, pedindo ajuda a um irmão, a um tio, uns pais também, tá certo? Então, gente, a nossa aula de hoje era basicamente isso. Era uma aula mais uma aula inicial, certo? A gente aprendeu o básico
o modo geral que nós iremos praticar as artes marciais. E nas próximas aulas a gente vai estar falando um pouco mais a fundo dos aspectos técnicos das lutas, tá bom? Vai falar sobre os movimentos de defesa, os movimentos de ataques de diferentes tipos de lutas. Vamos compreender também, cada aula que a gente for dando, a gente vai buscar trazer pelo menos uma ou duas lutas e em cima delas a gente fazer tudo isso que a gente vai se propor a fazer aqui, que é criar novas possibilidades de lutar, novas possibilidades de fazer uso do nosso próprio corpo e de se movimentar, ok? Então era mais ou menos isso. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço e até a próxima, tá?